Olá pessoal, chegamos finalmente à quarta e última parte da aula de linguagem de máquina. Nós até agora vimos a parte de instruções, certo? O conjunto de instruções de processadores. E nesse momento vamos começar a ver como é que funciona os procedimentos e como é que esse programa, no final das contas, ele é executado. Tá? Procedimentos. Os procedimentos é uma ferramenta utilizada por programadores para conseguir estruturar o código. Tá? É o equivalente às funções, aos métodos, etc. Onde eu tenho um conjunto de informações, um conjunto de instruções que são que podem ser executadas mais de uma vez, ou podem ser chamadas, que elas podem ser chamadas, tá? Ela vai ter parâmetros de entrada ou argumentos, de acordo com o tipo de procedimento, e normalmente resultados também. Tá? E como é que eu faço isso utilizando uma linguagem de montagem? Na linguagem de montagem, eu vou, para conseguir entrar dentro de um desses procedimentos, eu preciso fazer uso de algumas partes desse meu processador para executar, certo? Como é que funciona nele? Eu tenho que pegar o PC do endereço que eu estava e somar 4, que seria o próximo endereço a ser executado, armazenar isso, né, armazenar essa informação para depois ir para a região onde vai estar a execução, onde vão estar as instruções desse procedimento. No final da execução, eu tenho que voltar para aquele endereço do PC mais 4, então eu preciso realmente ter essa informação salva, certo? Opa, eu passei um pouco. Aqui está uns exemplos de como eu faria isso, que seria utilizando o JAL, eu faria um jump, tá? Para aquela posição. Esse JAL, ele já sabe que eu tô, além de fazer o jump para a posição de memória específica, eu vou ter que salvar as informações necessárias, tá? Que são exatamente aquela do PC mais 4. No final de execução, de novo, eu vou ter a informação que vai estar no final do procedimento para poder voltar. E para fazer isso, eu tenho outra instrução, que é a JR, que vai pegar o endereço que está no registrador, RA, o registrador de endereço, e vai voltar para aquele valor do PC. Ou seja, vai atualizar o PC com esse valor do endereço, que seria o valor do endereço antigo, continuação. Isso também pode ocorrer com chamadas aninhadas, tá? Então, eu posso chamar um procedimento, dentro do procedimento chamar outro e por aí vai. A forma de fazer isso eu vou armazenando todos os endereços de memória, todos os PCs, no caso, da instrução, das vezes que eu entro num procedimento novo, certo? Então, vou ter uma pilha, na memória armazenando todas essas informações de cada um. Depois voltando exatamente na pilha o mais alto, o valor que está mais em cima, certo? Então, meus ponteiros, o meu ponteiro vai estar sempre apontando para o procedimento mais novo, certo? Quando ele finaliza, eu volto para o procedimento anterior e depois volto para o anterior até chegar no main, no caso, até chegar no código principal. Um exemplo de colocar um valor na pilha é esse daí, que é utilizando uma adição, certo? Que eu já vou passar o endereço do stack pointer, certo? Somado ao 4, no caso subtraído ao 4, certo? Que o endereço de memória ele vai pegar, para comer uma pilha, ele vai escrever daquele endereço de memória para cima, em vez de ser para baixo, por isso do menos 4. Eu pego esse valor do stack pointer, certo? E armazeno na memória, ok? E depois, quando eu precisar retomar, eu vou dar um store do valor. Exatamente, e no pop, quando eu vou tirar, eu vou ler da memória aquele endereço específico, certo? Do stack pointer, e somar 4 para saber qual endereço eu vou posteriormente. Parâmetros e resultados. Tem múltiplos parâmetros e resultados dentro desses meus procedimentos. E onde é que vão ficar essas informações? Essas informações ficam na memória. Dentro da minha memória, eu vou ter uma pilha, tá? Vou guardar as informações dos últimos endereços acessados. Eu vou ter as informações dentro do procedimento de qual endereço estava utilizando, certo?
anteriormente e o endereço dos atuais, armazenando todos eles. Aqui está um exemplo dele, onde os parâmetros do frame pointer, desculpa, do registrador de endereço e do S0, eles vão estar numa pilha e recarregando no final desse procedimento. O que é que vai acontecer aí? Primeiro ele vai armazenar a posição do stack pointer -4, lembrando, a pilha sobe os endereços vão diminuindo, tá? Ele armazena essa posição do stack pointer no valor de FT, no frame pointer, que é o endereço onde ele parou na execução. Depois disso, ele vai armazenar no registrador FP o endereço atual do stack pointer, tá? Com isso, ele já guardou a informação de eu sei onde eu estava e agora sei também para onde eu devo ir, tá? E mais uma informação que vai ser adicionada depois é o valor do endereço de retorno e, no final, o S0, que é o retorno dessa função, certo? O que vai acontecer no final é, quando eu retorno essa função, eu retorno com o valor armazenado em S0, depois eu retorno o endereço que eu estava, para o endereço que eu estava e para o valor do frame pointer que eu estava. E ponteiros e vetores, a diferença basicamente é que nos ponteiros eu vou ter índices que vão ser somados ao endereço para conseguir acessar. E nos vetores eu vou ter ponteiros com o uso de um registrador que armazena um elemento da lista, vai armazenar já o elemento da lista, certo? Enquanto o outro tem um endereço de memória que eu vou deslocar. No pointer eu vou ter o endereço que eu tenho que chegar no vetor já armazenado no registrador, certo? Finalizando procedimentos, e agora, como é que eu pego todo esse programa, todo o código que eu fiz e coloco ele para executar, tá? Eu tenho que passar por todo um processo de transformação para conseguir chegar meu programa finalmente na minha memória, tá? Então, um programa em linguagem de alto nível, ele é inicialmente compilado para um programa de assembly, certo? E depois ele é montado em um módulo objeto ou em linguagem já de máquina, certo? Ok? Aí o Link Editor, ele combina vários módulos com as rotinas da biblioteca para resolver todas as referências. Após isso, o loader, então, ele coloca o código de máquina nos locais apropriados da memória, de modo a ser executado pelo processador. E para agilizar esse processo de tradução, algumas etapas podem ser puladas ou até mesmo combinadas, certo? Alguns compiladores, eles produzem códigos objetos diretamente. Em alguns sistemas, eles utilizam loaders ou link editores para realizar as outras funções, certo? Um exemplo deles é código que pode ser compilado, C é um programa compilado, ou seja, ele transforma num código objeto, né, utilizando a linguagem de montagem, que é o assembly, e depois ele transforma em linguagem de máquina, que vai ser utilizado para ser executado. E eu tenho linguagens que são interpretadas, que eu não preciso fazer a compilação em tempo real, tá? Aí eu vou ter só as duas últimas partes, que é o loader e o linker. O compilador, mais especificamente, ele transforma o programa em uma linguagem de alto nível de abstração para uma de baixo nível de abstração, que seria o assembly, tá? Ele pega esse código em alto nível, realiza uma análise léxica e uma análise sintática e o tratamento de contexto dele, ou seja, ele vai percorrer todos os ramos dentro dessa minha linguagem em alto nível para poder gerar um código intermediário, onde esse código intermediário ele vai estar em assembly, em linguagem de montagem, ok? As características dele é que para significar o porquê eu tenho que gerar o assembly, é que basicamente a quantidade de linhas de código que eu vou gerar numa linguagem alto nível pode ser maior do que no assembly. A produtividade, quando eu estou trabalhando em alto nível, ele é bem maior do que quando eu estou trabalhando com assembly, com certeza, até pela facilidade de reconhecimento de palavras, de estrutura. E o desempenho do programa pode ser menor utilizando linguagem de alto nível do que com assembly. Isso daí é no geral, mas não necessariamente é uma regra. Okay? O montador. No montador, eu vou ter uma tabela de símbolos que vai combinar o nome dos rótulos dos endereços das palavras na memória,
que são ocupadas pelas instruções, certo? Então, ele vai transformar esse programa assembly em um código de máquina através da geração de um arquivo objeto. Nesse arquivo objeto, eu vou ter informações do programa separado como instruções de linha da linguagem de máquina, os dados que já são repassados dentro do meu programa, as tabelas de símbolos e as informações para conseguir armazenar na memória. Okay? Eu posso fazer isso utilizando já as instruções ou utilizando pseudo-instruções. O uso das pseudo-instruções é quando eu preciso tentar transformar instruções mais simples, na verdade, para permitir que o usuário trabalhe com instruções mais simples. Um exemplo é o moving, que eu posso ter, por exemplo, uma movimentação, passar o valor de T1 para T0. Uma forma de fazer isso é uma pseudo-instrução, seria utilizar a soma, que é a instrução real que a máquina vai reconhecer. Então, para alguns softwares, eu posso trabalhar como montador usando pseudo-instruções. Isso permitiria que o meu programador conseguisse gerar menos código enquanto está executando, ou que o compilador ele gerasse um código mais conciso, certo? Código mais conciso. Porém, eu vou precisar do montador para fazer isso, para fazer essa conversão dessa instrução, vamos dizer assim, no nível um pouco maior para essa do menor, tá? E o linker, ele vai ser um programa do sistema que combina os programas em linguagem de máquinas montados de forma independente e traduz todos os rótulos indefinidos para um arquivo que é executável. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai primeiro armazenar na memória os módulos de código e os dados, certo? Ele usa para isso informação de realocação e a tabela de símbolos para resolver esses módulos indefinidos que foram gerados depois do montador. Depois ele encontra os endereços antigos e substitui pelos novos. O que isso quer dizer? Assim, ele vai tentar pegar a informação nova do que vai ser a memória. Na memória, quando eu estou fazendo o projeto, eu trabalho considerando que eu estou usando a memória inteira. Tá? O meu programa sempre considera que eu estou usando a memória inteira, que eu começo a escrever no endereço 0. Quando eu faço isso, eu já faço as alterações dentro do endereçamento para endereços que vão ser mais reais, certo? Não vai considerar mais que ele está no endereço 0. Depois disso, ele determina o endereço dos rótulos de dados e instruções. As referências absolutas, elas são relocadas para refletir o real, como eu comentei. Agora é o endereço realmente que esse código vai estar dentro da memória e não considerando mais o endereço 0 como um endereço inicial. E depois ele remenda essas referências externas e internas para produzir um código que seja executável, que é o que a gente realmente executa no final. E o loader é o ponto final que vai pegar aquele arquivo executável e executar. Eu vou fazer ele rodar finalmente no meu processador. O que é que ele faz? Ele lê o cabeçalho do arquivo executável para saber quais são os tamanhos de segmentos, o tamanho de tabela, o tamanho de página, dependendo de como eu estiver trabalhando nessa arquitetura, que eu vou precisar alocar na memória. Então, eu já vou saber, através do load, quanto de memória eu tenho que alocar para aquele processo. Que a partir desse momento, ele vai começar a se transformar esse programa num processo. A gente vai escutar muito esse termo, especialmente em sistemas operacionais, tá? Aí, depois disso, ele cria um novo espaço de endereçamento para o programa, certo? Atualizando novamente aqueles endereços que eu repassei. Aí, copia as instruções e os dados que já estão no arquivo executável, que são as constantes, por exemplo. Depois copia os argumentos passados ao programa para a pilha e inicializa os registradores da máquina e quando for realmente ser executado, né, ele desvia a rotina que o processador está para a posição de memória que começa a execução desse programa, certo? E com isso nós finalizamos a parte de linguagem de máquina, tá? Então, até mais, pessoal, até a próxima aula.